Você está no Neurocast, o que está em pauta está aqui, hoje com o Dr. Carlos Tomás, professor do Neuro e de todo o grupo Selma, para tratarmos de um assunto que atinge cerca de 13 milhões de pessoas no mundo, em torno de 500 mil pessoas no Brasil, que é a doença de Parkinson. No mês de abril, nós temos o mês de conscientização sobre a doença de Parkinson e o professor Carlos Tomás, autoridade no assunto, estudioso há mais de 35 anos, está aqui para nos trazer vários esclarecimentos a respeito. Seja muito bem-vindo, professor Carlos Tomás. É um prazer enorme estar aqui com vocês. Espero que a gente possa contribuir com alguns esclarecimentos para o público em geral. Excelente. Vamos começar logo com uma primeira pergunta que já situa bem a questão da doença. O que é a doença de Parkinson, professor Carlos Tomás? Qual a dimensão hoje desse problema? E como é importante termos um mês dedicado à conscientização a respeito da doença? Bem, vamos por etapas então, né? A doença de Parkinson é uma doença degenerativa, primária, tá? E ela, infelizmente, não tem cura. Ela pode se iniciar em fases que a gente chama pré-idosa, pode ter até casos com 35, 40 anos de idade, mas o mais comum é que ela venha a ocorrer a partir dos 65 anos de idade. O que é que caracteriza a doença de Parkinson? Fundamentalmente, comprometimentos motores, mas não são apenas esses comprometimentos motores. Nós temos também comprometimentos na área cognitiva, que são bastante pronunciados também. Esses comprometimentos motores dizem basicamente respeito a uma diminuição na atividade motora. Existe uma característica muito particular, que é aquilo que nós denominamos como bradicinesia, ou seja, uma lentidão nos movimentos, ou uma dificuldade em iniciar alguns movimentos. Em geral, na fase inicial da doença, a pessoa começa a perceber que ela tem a doença de Parkinson através de alguns sinais e sintomas, como, por exemplo, tremor nos membros superiores. Então, às vezes, um tremor das mãos, essa dificuldade em iniciar a marcha, a pessoa perde aquela fisionomia natural, Então, ela começa a apresentar um rosto como se fosse sem as expressões naturais de emoções que a gente tem no dia a dia. Ela perde, muitas pessoas, nem todas, mas perde a capacidade olfativa, a capacidade gustativa. E, por exemplo, quando a pessoa vai escrever ou assinar o seu nome, ela começa a observar que essa escrita ela está de tamanho reduzido. Então, esses são alguns sinais que levantam a possibilidade de que a pessoa pode estar sendo acometida pela doença de Parkinson. Evidentemente que o diagnóstico da doença de Parkinson, hoje em dia, ele não é apenas feito pelos sinais ou sintomas clínicos que o indivíduo apresenta. Hoje nós temos alguns marcadores biológicos que ajudam a fazer um diagnóstico diferencial. Eu, inclusive, comentar com o senhor, obviamente, que a gente tem, quando se fala em Parkinson, primeiramente, na minha cabeça, por exemplo, que não sou expert no assunto, me vem essa questão do tremor. Mas é evidente que existem outros sintomas, e sintomas esses que às vezes são até ignorados, E eu tenho percebido, por algumas leituras que fiz a respeito, que existe uma certa dificuldade na identificação precoce justamente por isso. E o senhor trouxe essa questão desses sintomas motores, e nós temos outros sintomas também que, obviamente, com o tempo e com esse diagnóstico correto, com os marcadores, como o senhor colocou, eles tiram aquela possibilidade de ser outra doença e sim o Parkinson. E esses sintomas realmente às vezes são até ignorados, né, professor? Na verdade, você pode ter alguns tipos de Parkinson onde não tem tremor espontâneo ou tremor em repouso. Existem alguns casos em que você não tem isso.
mas é uma pleia de sinais e sintomas que você precisa analisar para fazer esse diagnóstico diferencial, para não confundir com outras doenças. Mas, como eu estava dizendo, hoje nós temos a possibilidade de usar um arsenal de marcadores biológicos que permitem com que a gente faça esse diagnóstico de uma maneira mais precisa. Por exemplo, nós temos hoje marcadores através de neuroimagem, onde nós conseguimos identificar se aquele indivíduo, que é um suposto indivíduo portador da doença de Parkinson, se ele apresenta alguma alteração numa estrutura cerebral, que nós denominamos de estrutura nigroestriatal, se existe alguma lesão dentro daquelas estruturas, existe uma reação de acumulação de um neurotransmissor chamado dopamina. Então a gente consegue mensurar se existe uma diminuição na quantidade de dopamina que esteja circulante naquela região, naquela estrutura. Isso é um bom indicador de que aquele indivíduo pode estar apresentando a doença de Parkinson, tá? Então, existem também marcadores genéticos, apesar de que nem toda doença de Parkinson é causada por uma alteração genética, tá? Existem fatores ambientais que influenciam. Ela é uma doença multicausal, tá? Mas a gente pode ter algum histórico familiar e algum gene que possa estar associado à doença. Então a gente consegue mapear, hoje em dia, se existe alguma alteração genética naquele paciente com os genes que já são conhecidos que estão relacionados à doença de Parkinson. Então existem exames laboratoriais, exames de neuroimagem, existem exames genéticos que podem auxiliar nessa pleia de instrumentos que a gente tem para o diagnóstico da doença de Parkinson. Professor Carlos, eu posso considerar que a alteração no marcador da dopamina é algo necessário na doença de Parkinson? Ou seja, a pessoa que tem doença de Parkinson, necessariamente ela vai ter alteração, não que a alteração seja conclusiva para o Parkinson, mas que toda pessoa de Parkinson ela tem essa alteração no marcador da dopamina? Sim, podemos dizer que a diminuição nos níveis circulantes de dopamina, que é esse neurotransmissor que está associado ao movimento, ao controle de movimento, é uma característica marcante da doença de Parkinson, tá? Então nós temos isso de uma maneira muito clara, tá? E o que vai acontecer com a progressão da doença, porque a doença, infelizmente, ela tem um curso progressivo e insidioso, é que a cada dia que passa, como as células nervosas que estão dentro do cérebro e que sintetizam e liberam esse neurotransmissor chamado de dopamina, à medida que a doença progride, o que vai acontecer é que essas células vão morrendo. Então, a quantidade circulante de dopamina vai diminuindo com o passar da doença. Tanto é que a primeira escolha de tratamento que a gente tem para a doença de Parkinson são substâncias, drogas que aumentam a quantidade de dopamina circulante, seja através de precursores de dopamina, ou seja, do bloqueio de alguns receptores que acabam destruindo as moléculas de dopamina. Então você faz com que haja uma disponibilidade maior através ou por meio de drogas que podem aumentar a quantidade de dopamina, tá? Então esse é o medicamento de primeira escolha. Apesar de que é muito importante que a gente diga também que o tratamento da doença de Parkinson, ele não é exclusivamente um tratamento farmacológico, tá? Então há necessidade de que, até por ser uma doença multifatorial, tá, que você tenha uma abordagem também multiprofissional no tratamento da doença de Parkinson. Então, tem o neurologista, o neurologista clínico, que vai cuidar
desse tratamento basicamente farmacológico, tem o fisioterapeuta, que é fundamental no sentido de dar uma melhor qualidade de vida para esse paciente, tá? Nós temos o psicólogo, isso é fundamental, particularmente na fase inicial da doença, porque quando o indivíduo é diagnosticado com a doença de Parkinson, a primeira reação dele é uma reação emocional muito intensa, tá? Em que ele quer agredir o mundo, se sente de uma maneira muito, como eu diria, solta e contra. Então, ele se expõe muito, ele é uma fase de negação da doença muito intensa. Então, o suporte, o apoio psicológico nesse momento é fundamental. Não apenas nesse momento, mas eu diria que é um dos períodos em que o apoio psicológico é fundamental para que a pessoa possa entender o que é que está acontecendo com ela e que ela vai ter que saber lidar com essa situação para o resto da vida, tendo em vista que nós não temos ainda nenhum medicamento que possa curar a doença. Interessante. Isso que o senhor falou é interessante porque eu vivenciei isso há vários anos atrás com um antigo chefe que eu tive. Isso na época, acho que há uns 20 anos atrás. E ele era jovem. Hoje, considerando, né, essa fala de que normalmente, mas isso pode atingir jovens. Ele não tinha 50 anos ainda. E ele começou a apresentar sintomas, e eu me lembro que ele tinha movimentos involuntários com uma das pernas. E em alguns momentos eu conversava muito com ele, né? Eu era muito próximo dele na época. E ele falava pra mim, né? Ele me chamava de Paulinho. Ele falou: nossa, Paulinho, uma doença dessa me atingiu tão novo assim. E ele era bem, como o senhor disse, ele era bem, eu não diria revoltado, mas ele era inconformado em ser tão jovem, antes dos 50 anos, né? Eu hoje tenho 50 anos, e ser atingido pelo Parkinson, que normalmente a gente associa a uma doença senil, né? Não senil, mas uma doença de pessoas com idades mais avançadas. Né? Isso é interessante você mencionar o fato do tremor nas pernas, porque uma das características também que a gente observa como sinais e sintomas da doença de Parkinson é esse tremor involuntário, tá? Que ocorre, inclusive, durante o sono. Tá? Além de que a pessoa pode apresentar também constipação, tá? Que é uma característica muito em função, que vai, inclusive, aumentando essa constipação conforme há o desenvolvimento da doença, tá? Mas é uma outra característica. Então, dor nas pernas, nos músculos, devido à tensão muscular, tá? Então, todas essas características colocadas dentro de um pacote permitem você diagnosticar de uma forma mais precisa se o indivíduo está apresentando uma doença de Parkinson ou não. Existe hoje em dia, já até a Associação Mundial de Parkinson tem um instrumento que é um teste, um questionário, onde são feitas inúmeras perguntas sobre a qualidade de vida do indivíduo, mas também alguns testes motores que permitem a identificação da doença. Então, tem uma pontuação e, associado àqueles outros exames que eu já mencionei anteriormente, você fecha o quadro e tem a possibilidade de fazer um diagnóstico mais preciso da doença. Tá? E, professor, como o senhor colocou, né, e eu mencionei também a questão da pessoa atingida pelo Parkinson, às vezes existe um peso social muito grande nisso, porque a imagem, às vezes, que a outra pessoa tem de quem está tendo um tremor é uma imagem até preconceituosa em alguns momentos, e é importante a gente entender também que existe um papel da família, da sociedade, das pessoas que cuidam dos pacientes que são atingidos por essa doença. Então, há essa necessidade de ter um cuidado, uma atenção e até às vezes até uma formação especial para conseguir lidar com isso. Essa sua colocação é fundamental, Paulo, né? Porque como é uma doença degenerativa, tá, e que afeta a qualidade de vida do paciente,
o suporte familiar é fundamental. Eu gostaria de mencionar aqui, aqui no Distrito Federal, tá, nós temos a Associação Brasília Parkinson, tá? Essa associação, de portadores da doença de Parkinson e familiares, ela se reúne uma vez por semana, todo sábado à tarde, numa escola aqui na Asa Sul, de Brasília, e lá você tem não apenas os pacientes portadores de Parkinson, mas também os familiares, que vão àquelas reuniões para dividir com os outros as suas experiências, tá? Para que eles possam também aprender, tá? E, de certa forma, trocar experiências, né, de como lidar com a situação, tá? Então, a Associação Brasília Parkinson é fundamental nesse sentido de trazer os familiares para que eles possam aprender a trabalhar com a doença. Um outro profissional que é fundamental no tratamento da doença de Parkinson é o fonoaudiólogo, tá? Porque com o passar da doença, algumas pessoas vão começar a apresentar dificuldades em mastigar e em engolir os alimentos, tá? E há necessidade, então, de que o fonoaudiólogo possa, né, trabalhar essas questões de deglutição para que não haja, por exemplo, que essa pessoa venha, por exemplo, a deixar com que um desses alimentos acabe indo para os pulmões e ele tenha um acometimento de uma doença grave, que pode ser uma pneumonia, tá? Em decorrência dessa falta de deglutição. Além disso, o fonoaudiólogo trabalha a questão da fala, porque usualmente o indivíduo com Parkinson, ele apresenta uma dificuldade na fala. Então, ele diminui o volume, ele diminui o tom da voz, então ele tem dificuldade em se expressar, tá? Então, o fonoaudiólogo é fundamental para que ele possa continuar a fazer a sua expressão no sentido de melhorar a sua qualidade de vida. Acrescentaria ainda também, hoje, uma área que é muito em voga, muito atual, que é a da musicoterapia, tá? Então, você tem profissionais altamente capacitados, tá? Que, através ou por meio da música, acabam fazendo com que o indivíduo tenha uma melhor qualidade, não apenas da sua expressão vocal, mas também da sua atividade física, porque ele incorpora dentro da musicoterapia voltada para o Parkinson a possibilidade de você trabalhar do ponto de vista motor num sentido mais amplo da questão. Se você me permite, eu gostaria de mencionar 2 fatos. Aqui em Brasília também nós temos hoje um coral terapêutico para pessoas que possuem Parkinson, para parkinsonianos, tá? Inclusive, aqui no Unieuro, tá? Nós vamos ter uma apresentação desse coral no final do mês de abril, entre o dia 27 e 28 de abril. Então, nós teremos um evento, um grande evento aqui, e este coral vai se apresentar. É um coral que existe aqui em Brasília e que como eu havia mencionado, com parkinsonianos, é composto de... Hoje ele tem 33 parkinsonianos que fazem parte desse coral. Não apenas os parkinsonianos, mas às vezes os familiares também acompanham e fazem parte do coral. Então essa é uma atividade muito importante, que a princípio pode parecer uma atividade lúdica, não deixa de ser, mas ela tem uma função terapêutica muito grande para o parkinsoniano. Então, já chamando a atenção de que ao final do mês, aqui no Unieuro, nós vamos ter, em celebração a esse mês de conscientização
sobre a doença de Parkinson, a apresentação do coral, tá, de parkinsonianos que vai ser feita aqui no UniHealth. Detalhes mais adiante a gente vai passar, porque isso é um evento aberto a toda a comunidade. Excelente. Por tudo que a gente já veio conversando até aqui, né, e a fala inicial ali da quantidade de pessoas no mundo que são acometidas dessa doença no Brasil, às vezes, nós podemos afirmar que o Parkinson, até quebrando às vezes algum paradigma que possa existir, não é uma doença rara, né? Infelizmente não é uma doença rara, é uma doença que pode atingir pessoas de todos os níveis sociais, e daí a importância de termos um mês, né, em que se alerta para isso, da conscientização sobre a doença, não é isso, professor? Isso. Em termos de doenças neurodegenerativas, as duas mais prevalentes são a doença de Alzheimer, que é uma demência, e a doença de Parkinson. Nós temos também na doença de Parkinson algumas formas de demência, chamada demência parkinsoniana, tá? Que pode aparecer em alguns indivíduos, não diria que em todos, mas é mais comum na fase final da doença, tá? E que é um fator também que precisa ser bastante trabalhado, tá? Mas a prevalência em termos de doenças degenerativas, aquelas que são mais prevalentes são a doença de Alzheimer e a doença de Parkinson. E, como você bem mencionou, tá? Ela atinge todas as classes sociais, tá? Ela não faz nenhuma segregação. Por exemplo, se você vai às reuniões da Associação Brasília Parkinson, você vê pessoas que estão no nível socioeconômico bastante alto e aquelas que, infelizmente, não estão numa condição social e econômica, digamos, razoável, tá? Mas todos eles se juntam ali, tá? Então é um momento muito legal e que a gente precisa dar apoio a iniciativas dessa natureza. Excelente. E assim, a gente já caminhando para o final da nossa conversa aqui, excelente, o tempo passou, nem percebi direito, mas o senhor já mencionou durante a sua fala várias profissões, várias atuações, várias áreas que as pessoas podem atuar, né, que são áreas que são importantes no tratamento, no cuidado do Parkinson. E como nós estamos dentro de uma instituição de ensino, e obviamente nós falamos para muitos estudantes, muitas pessoas que já se formaram, nossos egressos e egressos de outras instituições, inclusive, e talvez vislumbre aí, e eu queria que o senhor desse uma palavra a respeito disso, né, das possibilidades do profissional das mais diversas áreas. O senhor falou em fisioterapia, o senhor falou medicina, obviamente, nutrição, isso também tem um impacto, até o direito, né? Por que não? Para garantir os direitos dessas pessoas, porque às vezes nós sabemos que o tratamento, como nós dissemos agora há pouco, atinge várias classes sociais e existem pessoas que precisam do Estado e o direito pode muito bem atuar nisso também. E também na pesquisa, né, e no cuidado das pessoas com Parkinson. Eu acho que é muito bem lembrado, a sua colocação é perfeita, porque, como já havia mencionado, a doença de Parkinson ela é multicausal e multifatorial. Por conseguinte, o tratamento também tem que ser multidisciplinar e interdisciplinar, tá? Então, além, obviamente, do médico, particularmente o neurologista, que acompanha os pacientes com Parkinson, eu tenho, como você mencionou, o nutricionista. A questão da nutrição na doença de Parkinson é fundamental. Fundamental. Então, nós temos hoje pessoas nutricionistas especializados que têm uma formação complementar, tá? Que trabalham especialmente com pacientes com a doença de Parkinson. Então, uma dieta rica em proteínas, tá? E uma dieta que muitas vezes chamadas, né, de dietas mais asiáticas e etc., podem ter um papel importante. Mas o nutricionista é aquele profissional que vai indicar, naquele momento, para aquele tipo de paciente, o que é mais adequado. Porque, inclusive, dependendo da nutrição desse paciente, do estado nutricional e do tipo de alimentação que ele absorve,
isso vai fazer com que ele tenha uma maior absorção por parte, um maior efeito dos medicamentos que ele está tomando. Além disso, do nutricionista, nós temos o fisioterapeuta, né? Então, o fisioterapeuta, para a questão do equilíbrio, para a questão da marcha, ele é fundamental. Mas também eu queria chamar a atenção do profissional da área de educação física, tá? Por exemplo, na academia que eu frequento, existem algumas pessoas com doença de Parkinson que frequentam aquela academia e elas têm um programa de exercícios físicos que estão adequados, direcionados especificamente para aquela população. Assim como nós temos também o profissional de educação física que trabalha na área de gerontologia e que tem uma abordagem diferente do que aquele jovem como você que vai para a academia ganhar músculo, né, e saúde, evidentemente. Então, eu queria também chamar a atenção, particularmente para os nossos estudantes da área de educação física, que essa é uma atividade profissional importante no manejo da doença de Parkinson. E também, como já havia mencionado, aqueles profissionais da área de psicologia, tá? O profissional da área de psicologia, não apenas na fase inicial da doença, onde a revolta do paciente é muito grande, quando ele toma a consciência, ele é diagnosticado, ele é apresentado as perspectivas sobre o que ele vai ter daí para frente, o apoio terapêutico do psicólogo é fundamental. Mas não apenas nesta fase, mas nas outras fases também. Inclusive, muitas vezes, esse apoio é necessário não apenas para o portador da doença de Parkinson, mas para as pessoas próximas, para a família, para o cuidador, tá? Porque o peso é grande e ele precisa trabalhar com isso. Então, pelo menos essas 4 grandes áreas de profissionais estão muito envolvidas no tratamento da doença de Parkinson. O médico, o neurologista especializado, o nutricionista, o fonoaudiólogo, o fisioterapeuta e o profissional da área de educação física. Excelente. Ou seja, para o profissional existe um campo super amplo de atuação e uma oportunidade de mercado, obviamente, né? Sem dúvida, sem dúvida, sem dúvida. Então, eu acho que essa é uma questão que precisa ser alertada para os nossos estudantes, porque é um mercado potencial de trabalho muito importante. Tá? Professor Carlos, eu agradeço imensamente a sua participação, foi extremamente esclarecedor. Tenho certeza que o nosso público se atualizou, aqueles que já sabiam um pouco, aqueles que não sabiam, passaram a ter novas ideias aí do que fazer, principalmente os nossos estudantes, os profissionais. E eu queria deixar uma palavra final para o senhor fique à vontade para o encerramento. Tá. Bem, eu queria primeiro agradecer o convite. Eu acho fundamental esse tipo de atividade que vocês fazem aqui no Grupo Selma, mas eu queria também dizer que aqui, na nossa clínica escola, tá? Do Unieuro, do Centro Universitário Unieuro, nós temos profissionais que atendem portadores da doença de Parkinson. Tá? Inclusive, nós temos uma área de neurologia, o neurologista Dr. Carlos Tauil, que atende 2 vezes por semana aqui na nossa clínica escola. Então, aquelas pessoas que, porventura, o atendimento é gratuito, tá? Isso é fundamental, deixa-se bem claro, e são profissionais da mais alta competência. Então, eu queria deixar esse alerta para aqueles que queiram fazer uma consulta e um acompanhamento. A nossa clínica escola de medicina está aberta. Tá? E eu queria também deixar uma mensagem, particularmente para aquele indivíduo que é portador da doença de Parkinson, que ele procure, tá? As associações, procure os grupos de apoio,
Tá? Procurem participar eventualmente desse coral que eu acabei de mencionar e das reuniões que nós temos todos os sábados à tarde da Associação Brasília Parkinson, para que eles venham, para que eles possam melhorar a sua qualidade de vida. Tá? Então, eu acho que essa é a mensagem que eu gostaria de deixar. Dizer que eu não vou dizer que tem uma luz no fim do túnel, porque são várias as possibilidades que você tem hoje de tratamento, porém, tá? o apoio, tá? Estar em sociedade, em comunidade, é fundamental para aquele que tem a doença de Parkinson. Excelente. Mais uma vez, muito obrigado, professor Carlos Tomás. E este foi o Neurocast. Aguardamos você no nosso próximo episódio.